perfeito é lá no alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 6, na sua primeira parte, Deus diz, eu, o Senhor, não mudo. Apenas a primeira parte. Quero falar um pouquinho sobre a imutabilidade do Senhor nosso Deus. Nós, com muita frequência, mudamos. E nós percebemos, não sei se todos nós, talvez nós aqui seja força de expressão, mas percebemos que há uma mudança muito grande nos últimos dias. E aqui não vou falar de usos e costumes, não. Eu vou falar de algo que ela veio para ajudar a sociedade e faz parte. O mundo globalizado, com a globalização, nós não temos como ficar ausentes de algumas situações onde ela faz parte do nosso contexto, do contexto mundial. A internet hoje faz parte da nossa vida. Aliás, é bem provável que haja algumas pessoas que elas deixam de pagar uma conta de água e de luz, mas não deixam de manter uma internet no seu celular. É bem provável que haja pessoas que elas moram em lugar deficitário, mas ela tenha um celular, talvez até de última geração, e a internet fazendo parte do seu cotidiano. Tem problema nisso? Não, tem não. Tem não. O grande problema é como é que nós utilizamos a tecnologia. E se nós a utilizamos para o nosso benefício ou para o nosso malefício. Veja que nós não podemos viver de passado, porque nós não somos museu, não. Quem vive de passado é museu, nós não somos museu, então não podemos viver de passado. Mas o passado, eu me admirei, nem deveria ter me admirado, porque o pastor não pode se admirar com algumas coisas que acontecem no seio da igreja de forma positiva. Esse menino que está vindo sozinho para a igreja, já alguns cultos ele veio sozinho. Domingo passado ele recebeu uma oração e ele caiu em lágrimas aqui, entregando a sua vida para Jesus. É o caso de Davi, um adolescente. E hoje ele já chegou na igreja empolgado, animado, já veio correndo, me cumprimentou na porta, e a primeira coisa que ele fez depois de me cumprimentar é cair de joelhos na igreja em oração. Eu fiquei observando, eu vim ali, perto de onde ele estava, para ficar observando ele de joelhos dobrados orando. Quando na verdade muitos dos velhos cristãos já não mais se dobram diante de Deus, principalmente na sua casa. Aí nós queremos receber o extraordinário de Deus? Não queremos? Deus não fez promessas para nós? Você tem promessa de Deus? Sim ou não? Todos temos promessas de Deus. Em algum lugar da nossa vida tem uma promessa de Deus para a nossa vida. Promessa de coisas extraordinárias. Mas aí nós queremos receber algo extraordinário de Deus, e a pergunta que soa é: o que eu estou dando para Deus para merecer o seu extraordinário? O que é que eu estou fazendo para Deus?
Qual é o meu tempo de dedicação à oração? Ou até mesmo num culto como este. Quando eu fiquei assim, feliz de ver, eu falei para o Robson, o culto está. O Robson falou assim, está até mais fácil de dirigir o culto hoje. O Elton falou, porque está com fogo e o culto está. É que às vezes tem alguns anúncios que a gente precisa dar, que dá um pouquinho de quebrada, não. Mas eu preciso dar, não tem jeito. Querendo ou não, o pastor precisa dar os anúncios, trazer algumas informações. Porém, chegamos na igreja, qual é o culto que nós apresentamos a Deus? Veja que Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o qual é o nosso culto racional, o culto da razão, o culto de alguém que compreende que esta casa não é uma casa qualquer, esta é a casa onde Deus habita, onde Deus se faz presente, onde Deus age através dos louvores, através da palavra, através dos testemunhos. Deus está agindo no nosso meio, e às vezes algumas pessoas elas deixam passar despercebida um momento tão importante como esse. Um momento tão importante como esse, de adoração a Deus, de busca sincera diante de Deus, de derramamento diante de Deus. Voltando ao saudosismo, alguns anos atrás, quando se fazia as vigílias, como é que funcionavam as vigílias de alguns anos atrás? As vigílias começavam 11 horas da noite, eles dobravam os joelhos, depois de 2, 3 horas de joelhos, se levantava, cantava um hino da harpa cristã, dobrava o joelho de novo e só levantava por volta de 5 horas da manhã. Já orou tanto assim? Já orou de um joelho doer? E você ficar procurando jeito lá? Lá em casa, lá a esposa arrumou uma almofadinha lá, falou assim, coloca uns negócios para você. Mas antigamente não tinha almofada não. Antigamente não tinha um piso gostoso como esse. Duro, mas um piso lisinho, né? Que você escorrega para lá, escorrega para cá. Antigamente era quase que joelhão, grão de milho, chão duro. E as pessoas não davam pé da oração. As pessoas buscavam Deus. Mas curas aconteciam, câncer era curado. Pessoas chegavam endemoniadas na igreja e ela vomitava no meio da igreja a obra de macumba, a obra de feitiçaria, era rolo de cabelo, era não sei o que a pessoa tinha. A gente, naquilo que tinha naquele som, que quando orava, colocava as mãos e a pessoa, daqui a pouco, e colocava. Antigamente as irmãs, os obreiros, quando alguém entrava endemoniado na igreja, não tinha medo. Deixa ele vir, que aquele vai ter que sair. Hoje, se entrar alguém endemoniado na igreja, é perigoso até o pastor correr. Eu não vou correr. Aconteceu isso quando eu dirigi Campo dos Alemães. Eu já disse isso aqui para vocês. Talvez o pastor pareça repetitivo, mas eu já disse isso. Vi um dia que o demônio pegou alguém na casa lá, e aí eu olhei para o menino que era presbítero do meu lado e falei, vai lá. Eu? É tu mesmo. Não é presbítero? Ou tu acha que presbítero é só para esquentar banco? Ele levantou e foi lá meio. Eu senti que ele não queria ir. Aí ele foi lá, eu não sei se Deus foi misericordioso com ele. Não tem sorte para crente, eu não acredito em sorte para crente.
Ele levantou e foi lá. Mas ele chegou lá, acho que Deus foi misericordioso com ele e deu certo que a menina estava endemoniada no banho, nua. E aí ele voltou para a igreja e disse: pastor, não tem jeito, tem que mandar a mulher. E como as mulheres não perdem tempo, né? As irmãs de circulação, as irmãs que oram, as irmãs que não deixam de orar. Aí chamei as irmãs, acho que até a irmã Célia estava no meio. Chamei algumas irmãs, ó, não tem jeito lá, o nosso irmão não pode repreender o demônio, não. A menina está pelada lá. Vamos lá. As irmãs já chegaram lá, já chegaram chegando, e já foi lá, e já foi catando para dentro do banheiro, e já foi tirando, já foi expulsando. E a mulher ficou livre do demônio. O padre estava lá, tentando benzer o benzer. Não é benzer? É isso? Estava lá tentando exorcizar o demônio. Não, irmão, é com oração. É chegar lá e juntar o capiroto pela gadeira e falar assim: vai ter que sair, vai ter que ir embora. Este corpo não te pertence. Mas aí a internet foi chegando nas nossas vidas, nós fomos ficando intelectuais demais. Problema, pastor, da intelectualidade? Claro que não. Muito pelo contrário, nós precisamos nos atualizar, precisamos estudar, precisamos aprender, precisamos estar inteirados com as coisas que acontecem. Porém, nós não podemos deixar que a intelectualidade roube em nós o lugar que é do Espírito Santo. Tiago, ao escrever esta epístola, ele diz: olha, toda boa dádiva. Tem alguma versão que é diferente? Na minha versão, toda boa dádiva, todo bom presente, porque Deus tem algo bom para mim e para você. É nós que ainda de repente não compreendemos o mover e agir de Deus. É nós que às vezes ficamos desligados no meio de um culto onde Deus opera. E domingo nós tivemos aqui um culto excepcional que acabou indo além do horário, e eu permiti que os que quisessem ir embora fossem, mas um culto onde Deus manifestou sua presença. Como todos, né? Alguns outros de forma diferente. Nós somos filhos da promessa. Deus tem promessa para nós. Deus tem promessa para mim e para você. Agora, nós precisamos chegar na casa de Deus e dizer: Deus, hoje eu vim única e exclusivamente para te adorar. Eu vim única e exclusivamente para entregar a minha vida para ti, entregar o melhor louvor, a melhor adoração. Hoje eu quero ouvir a tua palavra. Hoje eu quero desistir da intelectualidade. Hoje eu quero desistir da internet, porque até para pregar hoje, Wellington, não está fácil não. Você é professor de escola dominical, não se assuste se um dia você estiver dando aula aqui na escola dominical, alguém aqui levantar com o tio Google e falar: ué, o Google diz isto, e querer colocar o professor em saia justa, porque hoje o celular com a internet faz algumas pessoas. Ele nunca sentou na escola bíblica dominical, nunca sentou em curso teológico, nunca participou de um culto de ensino, mas o dia que ele veio na escola dominical, que ele sentou, de repente ele se achou maioral e quis confrontar o professor daquele dia por causa do tio Google. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: internet é terra de ninguém. Internet é terra de ninguém. Aliás, uma das coisas que as mulheres aprenderam ontem lá é que, por que é que tem alguns irmãos que têm a facilidade de sair para um evento e colocar tudo no Facebook? Agora já não é nem Facebook, não. O Facebook já está ultrapassado, né? Agora é o Instagram. Você já percebeu que nós colocamos muita coisa no Facebook? Nós, com essa expressão, que eu tenho um porteiro. Mas já percebeu que temos muita facilidade para colocar tudo no Facebook, no Instagram, mas nós não contamos o milagre que acontece na igreja. Nós não contamos que Jesus está salvando. Nós não colocamos um versículo bíblico lá na nossa mídia social. Nós não divulgamos a igreja da qual nós fazemos parte. Eu não sei se por vergonha ou por falta de habilidade. Deus não muda. Deus permanece o mesmo. Deus vai continuar o mesmo até o dia que Ele tirar a sua igreja. E depois que Ele tirar a igreja, Ele vai continuar
através do profeta Malaquias: eu, Senhor, não mudo. Vocês podem mudar, vocês podem ter mudança, mas eu, Senhor, eu continuo mesmo, vou continuar mesmo. Quer ser abençoado? Quer receber o extraordinário de Deus? Entre pelo caminho da palavra de Deus, pelo caminho da oração. Pastor, quanto tempo eu devo orar? A Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Quantas vezes você fala com Deus por dia? Qual a relevância que tem Deus para você no teu cotidiano? Ah, pastor, hoje nós estamos com as igrejas cheias de moda, porque hoje as vigílias, elas começam com uma bateria aqui, não é o nosso caso, mas elas começam com a bateria. Teve um dia que eles postaram lá no Store, eu acho que é Store mesmo que chama, né? Aí postaram lá que estava tendo uma vigília, e tadinha da bateria, a bateria estava gemendo que só. Oh, bateria que apanhou aquele dia. E um monte de barulho. Aliás, o louvor, ele precisa aparecer mais do que os instrumentos musicais. Mas em alguns lugares, o que aparece mais são os instrumentos musicais, porque parece mais uma exposição do que um momento de adoração a Deus. E aí passaram, um período de tempo que passaram na vigília, cadê a palavra? Cadê a oração? Nós queremos o extraordinário de Deus, mas nós não queremos orar. Nós queremos o extraordinário de Deus, mas nós não queremos mudar alguns hábitos péssimos que temos. O hábito da murmuração. Sai de um culto. Ah, pastor, acho que eu vou ter que parar de pregar, né? Teve um culto de domingo, o pastor doutrinário, fica difícil, né? E ainda está gravando ainda para a nossa alegria, né? Sai de um culto onde Deus se fez presente. Alguns deles dizem: mas Deus não falou hoje. Deus não falou, ou o que Deus falou você refutou? Porque é assim, Deus fala. Todos os cultos Deus fala. O grande problema é que nós não queremos aceitar aquilo que Deus está falando. Às vezes, e talvez o meu pastor já tenha ouvido alguém falar: esta palavra era para fulano, essa palavra era para ciclano. Aí deixa eu trazer um refresco à memória. Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Deus não é garoto de recado, não tem garoto de recado onde ele manda o recado. Ele traz a sua palavra para mim e para você. E se não servir para a igreja, vai servir para quem está pregando, porque quem está pregando está recebendo essa mensagem direto do trono da graça. Termina o culto e aí o irmão começa a murmurar: mas você viu o culto hoje, pastor, irmã, ou meu marido, ou minha esposa, você viu o culto hoje? Você viu o pastor hoje? Hoje o pastor não estava espiritual, não. Mas e você está? Porque quem dá culto não é o pastor. Quem dá culto é você. O pastor também presta culto juntamente com você. As mudanças entram nas igrejas e aí vão surgindo inúmeras igrejas. Igrejas da parede preta, igreja da parede rosa, da preta. Daqui a pouco não se escandalize, não. Se você entrar numa igreja e tiver uma igreja lá com uma bandeira do arco-íris, que não tem nada a ver com eles. Adotaram para si, mas não tem nada a ver com eles, porque o arco é o símbolo de uma aliança que Deus fez com Noé, de que não mais acabaria este mundo com água, mas que Deus estaria presente no meio de todos quantos quisessem a sua vontade. Não se assuste. E estou falando de igrejas tradicionais. Não estou falando de igreja que já é e tem na sua filosofia, por exemplo, a igreja Cidade Refúgio, a igreja contemporânea, que na sua metodologia é justamente esta. Se o culto não me agradar, o culto não foi perfeito, mas o culto nem sempre é para me agradar, o culto sempre visa me confrontar. Evangelho que não causa dor não é evangelho. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero passar pelo processo. Eu quero sair do Egito, quero entrar na Canaã, quero entrar na terra da promessa, mas
Egito e a terra da promessa, Canaã, existe um processo, uma caminhada, existe um deserto a ser transposto, e nós não queremos transpor o deserto que está diante de nós. Pastor, por que nessa palavra? Porque Deus está nos convocando, Deus está nos alistando para um projeto maior, e esse projeto maior é ir morar no céu, sem tirar a palavra do nosso contexto. Falou com Jesus hoje? Deu bom dia para Jesus? Já ouvi expressão de pessoas, de mulheres que dizem que chegam na igreja, não conseguem ouvir a pregação da palavra de Deus, não conseguem ficar tranquila, sentada para ouvir a palavra de Deus. Não aqui em Jardim Portugal. Porque se tiver aqui alguém que fala que o pastor está aqui, vai falar que o pastor está pregando assim, está fazendo fofoca. Como é que vai para a igreja e não consegue sentar para ouvir a palavra de Deus, irmão? E aí, Tiago ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito não é da internet, não é das mídias sociais. Aliás, voltando à questão da mídia social, você precisa tomar cuidado com o que você coloca e a localização que você coloca na mídia social. Deixa eu te dar um conselho. Tem gente que vai viajar, vou lá para o Ceará, lá para Cabrobló, no Ceará. E aí o Paulo vai lá no seu Facebook, seu Instagram, acho que ele não tem, mas digamos que tenha, vai lá e ele coloca dia tal, em Guarulhos, indo para Cabrobló, no Ceará. Aí você não pergunta? Ah, é? Eu estou mandando ele já para Pernambuco, né? Quer ir para Fortaleza, mas ele coloca lá no seu Facebook e fica a localização. Sabe o que acontece? Se é uma casa de alguém que tem alguma coisa que chama, no outro dia os desocupados vão estar lá na casa comendo, bebendo e deitando na tua cama, e às vezes fazendo bobagem na tua cama, no teu leito, que deveria ser o leito sagrado, onde ninguém deveria entrar, mas eles entram. Por que eles entram? Eles entram porque você foi lá no Instagram, foi lá no Facebook e disse, dia tal eu vou para Ilha Bela, dia tal eu vou para Ubatuba, dia tal eu vou para Cabrobló, dia tal eu vou para lá, e deixa tudo prontinho. Aí eles sabem que não tem ninguém em casa. Por que o Facebook precisa saber de tudo da tua vida, quando na verdade precisaríamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus e dizer, Deus, eu sou pobre, miserável, eu sou um pecador, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso entender mais diante de ti em oração, eu preciso buscar mais da tua palavra, eu preciso sentir a presença do teu Espírito Santo. Ó Senhor, me ajude a não entrar na tua casa e chegar na tua casa, entrar vazio e sair pior do que entrei. Porque entra vazio, não consegue sentir a presença de Deus e sai falando mal da igreja, mal do pastor. E alguns às vezes não tem o cuidado, ele vai falar mal da igreja e não tem o cuidado. Ele reúne um grupinho de pessoas que não são crentes no seu trabalho, na sua escola, na sua roda de vizinhança, para falar mal da sua igreja, quando na verdade ele deveria estar evangelizando o seu vizinho, quando na verdade ele deveria estar evangelizando o seu colega de trabalho. Mas alguns, a sua obra fala tão alto que quando ele fala de Jesus, alguém já logo arrepia e diz, para ser crente igual fulano eu prefiro não ser. Deveria ter ficado um pouco mais em São Paulo, né, para não ter chegado para o culto hoje. Corri tanto para não deixar minha pequena vir dirigindo hoje. Ela, não, pai, eu te espero. Tomei um banho de gato e saí correndo. Mas às vezes nós precisamos ser confrontados naquilo que nos atrapalha de servir a Deus. Estamos precisando viver um novo tempo. Um novo tempo onde as pessoas deixem as mídias sociais, deixem a internet de lado e se rendam diante de Deus.
Nós precisamos viver um tempo onde nós compreendemos que as promessas de Deus estão aqui para nós. As promessas de Deus foram feitas para nós e estão diante de nós. Mas que nós precisamos fazer por merecer o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Olhar para a palavra de Deus e entender que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que Deus prometeu para você, o inferno não vai mudar. O macumbeiro não vai mudar. Tem gente que tem medo de macumba. E aí, será que é para ter medo de macumba? Apesar de não pode falar muito aqui, tem que tomar cuidado com assim. Por que tem medo? Se a Bíblia diz que nenhuma praga chegará à tua tenda. Se a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Como nós precisamos compreender a bondade de Deus. Precisamos nos debruçar mais na Bíblia Sagrada e buscar na Bíblia Sagrada as diretrizes e compreender que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Jesus, quando ele estava aqui, ele foi assunto ao céu e ele disse: me dado todo o poder no céu e na terra. O poder está nas mãos do Senhor Jesus. E se você entregou a tua vida para Jesus, saiba de uma coisa: o inferno não vai prevalecer contra a tua vida, o inferno não vai prevalecer contra a tua família, o mal não vai chegar na tua tenda. Mas pastor, eu estou doente. Uma é o mal chegar e te colocar para fora, outra é adoecer, onde nós estamos expostos às mais variadas químicas do nosso mundo. Você vai comer uma salsicha, tem química. Você vai comprar uma latinha de milho, tem química. Você compra um leite de caixinha, quantos dias um leite de caixinha aguenta lá no teu gabinete lá, fora da geladeira? Muita química. Estamos ingerindo isso tudo, todos os dias, trazendo um mal para o nosso corpo físico. Nós estamos expostos a isso. Mas nada impede de buscarmos em Deus, para que Deus nos guarde de mal que vem do inimigo, das trevas. Até porque Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, é contra potestades que não querem a tua prosperidade, não querem o bem da tua família, não querem você andando de carro novo, não querem ver você em uma casa boa, porque pelo gosto do inimigo, você estaria andando com um carro no qual todos os dias o Paulo senta no volante do carro e coloca a Duda para empurrar. Todos os dias você chega em casa e para abrir o portão você tem que dar um chute no portão, porque a casa está esculhambada. Não, o inimigo quer que você viva na miséria, mas Deus quer que você seja uma referência e viva o melhor desta terra. Para isso, eu preciso observar a palavra de Deus mais do que a internet. Quer ver? Eu sei que você não vai responder. Tem crente aqui que dá uma passadinha na segunda-feira lá no horóscopo. Você já foi lá ver o teu signo? Quem é signo de peixes aqui? Agora ninguém é, né? Agora ninguém é. Mas de vez em quando a gente pega alguém, no horóscopo disse isso. E o que a Bíblia diz? O meu marido ele é de leão, por isso que ele é bravo, que só o horóscopo diz que ele é bravo mesmo. Mas o que a Bíblia diz? Sede humilde, humilhai-vos diante do Senhor. O que a Bíblia diz? Para mim e para você. Às vezes nós não sabemos um versículo da Bíblia. Nós não conseguimos mencionar um versículo da Bíblia de cor, mas conhecemos o horóscopo de ponta a ponta.
conta, porque lemos o horóscopo todos os dias. Em 8 bilhões de pessoas no mundo, o horóscopo vai acertar a vida de todo mundo. Irmão, para com isso. Deus é quem cuida de nós. Deus é quem te leva em segurança. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, verso de 17, que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e todo aquele que se levantar contra ti, tu a condenarás. Basta ficar no centro da vontade do Senhor. Eu preciso compreender que o meu Deus não muda, Ele permanece o mesmo, não há variação. Ele mesmo diz, porque eu, o Senhor, não mudo. O que eu prometi para você vai se cumprir na tua vida. O que eu prometi para você vai se cumprir na tua família. Não desista. Deixa eu fechar a Bíblia, porque estou gostando e pode ser que eu passe do horário. Eu não quero passar do horário hoje. Busque em Deus. Confie mais em Deus. Confie mais na palavra de Deus. Ô pastor, mas tem muitas mensagens muito boas hoje, palavras motivacionais. Nós temos hoje pregadores que são chamados pregadores, como é que tem uns pregadores que motivacional, como é que é? Sei lá, desses motivacionais, que eles sobem para o púlpito e já fazem uma festa no púlpito e parece mais os coachings. Até o termo não. Nós precisamos da palavra do céu. Nós precisamos da palavra de Deus. É pecado, pastor? Eu não sei o que eles fazem. Está tudo certo, desde que não pregue heresia, desde que não mande o povo para o inferno. Porque tem muita gente iludida hoje com o céu, quando na verdade eles estão marchando a passo largo para a perdição eterna. E aí o que nós queremos? Nós não queremos o céu? Você acha que eu vim correndo de São Paulo Por que você acha que eu vim de São Paulo hoje? Até cometi um pecado hoje. Perdoa, Jesus. Eu passei por 110 na luta. Para chegar a tempo de vir para o culto adorar a Deus. Buscar em Deus. Porque vindo para o culto, buscando a Deus, orando a Deus, as coisas não estão fáceis. Ou vai dizer que está fácil para você? Imagine sem Deus. Se com Deus as coisas não estão boas e fáceis, imagine sem Ele. Agora, eu preciso mudar certos hábitos na minha vida. Eu preciso mudar certos hábitos na minha casa. Que palavra você fala em casa? Quais as palavras que você fala na tua casa? Quais as palavras que você fala para os teus filhos? Qual palavra você fala para o teu esposo? Qual palavra você fala para a tua esposa? A hora que estão no namoro lá, namoro de crente é namoro de crente. Mas no namoro de crente, quais são as palavras que trocam lá o namoradinho e a namoradinha? Quais são as palavras? Quando chego na porta de casa, eu já chego agradecendo a Deus porque tem um teto para mim deitar e repousar, ou eu só reclamo? Eu tenho um carro para mim ir para baixo e para cima, eu entro no carro e de repente naquele dia a bateria falhou. Eu vou reclamar do carro ou eu vou comprar uma nova bateria? Porque às vezes nós damos legalidade dentro da nossa casa com palavras que não deveriam ser ditas. Nós não entramos agradecendo a Deus na nossa casa, nós não agradecemos pelo alimento que está posto sobre a mesa. Às vezes faz compra lá no mercado e chega lá e gastou R$1.000 no mercado. Não sei, R$1.000 dá para comprar? Chega lá com R$1.000 de compra na casa, coloca sobre a mesa e aí o marido, nosso Deus do céu, já deixei R$1.000 no mercado. Não agradeceu porque ele tinha R$1.000 para comprar tudo aquilo. E se não tivesse? Às vezes as coisas não acontecem mais na nossa vida, não é porque Deus não quer, é porque nós não tomamos uma postura, uma posição diante de Deus, uma posição de quem ama a Deus e agradece a Deus, dizendo: tudo quanto o Senhor faz é bom. Como disse Jó, Deus me deu, Deus tomou.
Aí o marido compra o arroz do tio João, ela queria dar o barusca. Vou fazer propaganda aí, né? Compra da barusca, ele queria prato fino. Nunca está satisfeito, irmão. E nós vamos dando legalidade para o inimigo eliminando dentro da nossa casa. Quando na verdade deveria, mas amanhã você tem que acordar 5 da manhã para trabalhar. Mas que ódio de ter que acordar 5 horas da manhã para trabalhar. Pai, não casou? Não arrumou filho? Não arrumou neto? Não, neto é responsável dos pais. Os filhos não. Aí está reclamando porque tem que levantar 5 horas da manhã para trabalhar. Mas quando precisou do emprego, pediu para Deus. Deus deu o emprego. Se esquece que tem uma fila gigante lá na rua, lá que queria estar querendo levantar 5 horas da manhã para comprar pelo menos 1 litro de leite para sua criança que às vezes não tem dentro da casa. E nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos Jesus, nós que conhecemos o Deus do qual nós servimos, nós não agradecemos por ter que levantar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, seja na hora que for. Precisamos tomar cuidado para não darmos legalidade para o inimigo entrar na nossa casa, no meio da nossa família e impedir as bênçãos do Senhor. O Senhor, não muda. Nós mudamos, Deus não muda. O que Deus fez promessa para você há 20, 30, 40 anos atrás, a promessa continua intacta, em pé, da forma como Ele prometeu. Eu só preciso confiar no Deus da promessa. Eu só preciso compreender que o Deus, o Pai das luzes, Ele está presente no nosso meio. E nós já sentimos o mover e o agir dele hoje aqui, através dos louvores. Agora, através da sua palavra, Deus quer que você tenha mais intimidade com Ele. Quero te convidar a se colocar de pé na presença do Senhor. Deus quer fazer algo grande na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer fazer algo excepcional na tua vida. Deus quer que nós mudemos algumas coisas que acontecem na nossa vida e que impedem Deus de agir. Alguns pedem o trabalho para Deus, Deus não trabalha para ele não vem mais para a igreja, e aí o pastor entra em contato, o que aconteceu? Não, aí é o trabalho. Aí quando não tinha trabalho, o pastor orou, por que você não vem na igreja? O pastor falta trabalho. Não está faltando trabalho, não está sobrando trabalho, está faltando comunhão com o Pai que abre portas extraordinárias, está faltando mais joelho no chão, está faltando mais leitura da palavra, está faltando mais confiança em Deus, está faltando mais gratidão a Deus pelo que Deus tem sido e pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas não é diferente, né? Porque lá quando Jesus ainda estava, ele curou 10 leprosos. Dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Apenas um. E este ainda era estrangeiro. Responda para você mesmo: o que você precisa de Deus hoje? O que você precisa de Deus hoje para a tua casa? Para a tua família, para a tua vida, para a tua saúde? O que você precisa hoje? Faça da mesa da tua casa a mesa da comunhão. Faça da mesa da tua casa o momento de você sentar, alimentar, conversar coisas agradáveis. Quer que eu diga para você? Se você passar mais a observar a palavra de Deus, buscar mais em Deus, Deus vai fazer coisas na tua vida que você vai ficar impressionado com o que Deus vai fazer. Talvez você esteja dizendo: Deus, esta palavra é para mim. Sim, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, tal como a chuva desce do céu e para lá ela não volta, assim será toda a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Deus hoje está tratando vidas, para que quando nós chegarmos no culto, ou quando chegar o dia do culto, eu esteja pronto para dizer: Deus, o Senhor já fez tanta coisa importante por mim, deixa eu fazer um pouquinho por ti agora. Eu vou na tua casa dar o meu melhor culto, eu vou oferecer o meu melhor louvor, eu vou oferecer a minha melhor oração, eu vou oferecer a minha melhor adoração a ti. Oferecer o nosso melhor não implica dizer
dizer que Deus precisa do melhor de nós, porque